Pessoal, hoje a dica é a respeito de como conseguir motores, ou seja, um motor para você fazer um carrinho, ou de repente para você colocar num barco, um motor escovado como esse daqui. Esse aqui é um motor de 12 volts e ele originalmente tinha uma função bem específica, só que ele deu problema nessa função específica, que era uma função de quê? De retirar água, era uma função de bomba. Era esse motor aqui, ó. Esse aqui é o motor de esguichador de água do para-brisa. Só que esse daqui, que está aqui dentro, ele em um dado momento parou de funcionar, não funcionava mais da forma adequada. E o que eu fiz? Eu tirei toda essa carenagem plástica para poder aproveitar o motor, porque o motor ainda estava bom. Então a gente está falando de um motor de 12 volts, eu já medi o consumo de corrente dele, sem nenhuma carga no seu eixo, dá um pouco mais que 400 mA de corrente, tá? Mas segurando com a ponta dos dedos eu consigo picos de 1 ampere, 1 ampere e pouquinho. Para vocês terem uma ideia, segurando firme com o meu dedo aqui a ponta do eixo. Mas daí surge uma questão. Como fazer para tirar toda essa carenagem, já que não tem absolutamente nenhum parafuso, não tem nada? E realmente foi uma tarefa um pouquinho chata, mas assim, com as dicas que eu vou dar aqui, eu acho que vocês conseguem fazer também. O importante é usar uma serrinha, pode ser um arco de serra, porque o motor, como vocês podem perceber, ele vem ó, aproximadamente até um pouquinho antes da saída da água. Sim, porque aqui, na verdade, a gente ainda tem água passando nesse ponto, né? A água entra por aqui e ela sai por aqui. E o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei nessa parte aqui, logo na parte onde a gente tem a saída do esguichador, que é só plástico, tudo isso aqui é plástico. Passei uma serra, cortei, tirei essa tampa aqui. Aí quando eu tirei isso aqui, inclusive eu tive acesso ao eixo, eu vi o eixo e vi o dispositivo, que é uma cruzinha assim de plástico muito simples, que faz o quê? Que faz a sucção da água dessa parte para jogar aqui para cima. Essa partezinha você tira com o alicate, você puxa, ela sai facilmente. Depois que eu tirei essa tampinha toda na serra, eu vim com a serra e cortei nessa direção aqui. Só que eu fiz dois cortes nessa direção. Fiz um aqui por cima, um outro por baixo. Mas a questão é que ainda estava preso aqui no fundo. Então o que eu fiz? Eu vim cortando aqui no fundo, no entorno, mas sem tirar essa parte de trás. Como vocês podem perceber, essa parte de trás, que nesse caso aqui era branco, tá? Esse conjunto aqui era branco e não preto, ela permaneceu, porque eu achei que não tinha necessidade de tirar essa parte de trás, eu já estava com o motor todo exposto. Então assim eu consegui expor o motor e a gente pode dessa forma também perceber a razão dessa bombinha esquentar muito quando em funcionamento. Eu já coloquei essa bombinha aqui para funcionar em condições extremas e ela suporta em torno de 3 a 14 minutos circulando água direto. Mais do que isso, ela esquenta a ponto de enfumaçar e queimar. Por quê? Porque ela não tem absolutamente nenhuma circulação de ar. Toda essa circulação de ar que é possível aqui, que existe nesse motor, aqui desse jeito tá lacrado, não tem nada. Para falar que não tem, tem umas pequenas aletazinhas nessa parte aqui do plástico para tentar aliviar, tirar um pouco. Mas ainda assim é muito pouco, esquenta muito, esse ambiente é muito fechado. Daria para talvez colocar uma ventoinha de um lado aqui jogando vento e a outra de outro lado tirando. Vocês podem ver que ele cresce um pouquinho a estrutura justamente para esse plástico aqui não ficar tocando aqui na carenagem e ter um pequeno vão no entorno. Mas ainda assim é pouco. Ele esquenta muito quando em funcionamento. Então esse motor que eu uso algumas vezes em vários projetos com a intenção exatamente de jogar água, de esguichar água, por exemplo, eu tenho uma escada Magiros num barco que joga água. Tem que tomar cuidado, não dá para você ficar com esse motor ligado a 12 volts funcionando por mais de 10 minutos. Por quê? Porque senão você vai levar esse motor a queima. Agora, uma outra possibilidade que eu já vi até outros colegas nautimodelistas fazendo é alimente esse motor, ao invés de colocar uma bateria 3S 12 volts, coloca uma bateria 2S com 7 e pouco. E aí dessa forma você vai ter o motor funcionando com um pouco mais da metade do que você colocaria nos 12 volts. E aí você consegue manter ele funcionando por mais tempo. É claro que a água não vai sair com a mesma pressão, mas talvez isso seja até benéfico para um projeto lá
como um todo no projeto, talvez seja melhor ela não sair com uma pressão tão grande, talvez dê um ar maior de naturalidade, porque se você vai utilizar esse pequeno esguicho aqui, desse diâmetro desse tubinho, saiba que a água sai com uma pressão bem grande e ela alcança uma distância grande, de vários metros. Então talvez isso não seja o mais adequado para o projeto que você está fazendo. E aí fica a dica para, se usar esse cara desse jeito, pensar ou no resfriamento para ele, que ele esquenta muito, ou então reduzir a tensão de alimentação dele para 7 e pouco, ou até 9 volts, alguma coisa assim, para diminuir o fluxo da água e também fazer com que o aquecimento dele seja menos intenso. Bom, então é isso. Essa foi a dica do motorzinho aqui, que está aqui dentro, e também a respeito de algumas coisas importantes para ficar ligado quando utilizar esse tipo de motor aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.